Passo, então, a palavra, pelo tempo de até 15 minutos, ao senhor Eduardo Costa Pinto, professor do Instituto de Economia da UFRJ e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, INEP. Vamos lá. Primeiro, bom dia a todos e todas que estão participando dessa audiência pública. Acho que esse tema é fundamental para a discussão da venda da RLAM. Na verdade, a minha fala vai estar associada em duas grandes partes. Tá? Uma primeira parte é discutir o valor justo da venda da RLAM. Tá? E a segunda parte, quais são os impactos, mesmo se ela tivesse sido vendida pelo valor justo, que eu vou argumentar aqui, isso gera problemas, que seja para a empresa ou que seja para o consumidor. Então, e que inclusive me chamou muita atenção como representante da Petrobras, para falar da RLAM, fez toda a discussão sobre o que é a Petrobras. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão, a gente já sabe o que é a Petrobras, mas vou entrar especificamente na questão da venda da RLAM. Ou seja, o valor justo da RLAM foi vendido ou não, e a questão do monopólio privado. Para quem está nos vendo, tá? O que está sendo vendido? Não é apenas a refinaria. Aqui é bem importante deixar isso. Né? E segundo esse é o teaser da Petrobras, ou seja, está sendo vendido uma refinaria, 669 quilômetros de oleodutos e um terminal. Isso é muito importante, por quê? Porque também está sendo vendida a infraestrutura logística, terminal e dutos. Então, por exemplo, dutos que vão até Jiquié e Itabuna, no interior da Bahia, na distribuição de derivados. Então, está sendo vendido um cluster, a logística e a unidade de produção. Tá? O que significa a RLAM? A RLAM de capacidade produtiva tem 333 mil de possibilidade de produção, né? 333 mil barris por dia. Isso representa da capacidade da Petrobras 14%. Né? O que em termos de volume de produção, né? A Petrobras tem, a RLAM tem entre esses dados aqui agregados entre 2018 e o quarto trimestre de 2020, e são dados da ANP, tá? Divulgados pela ANP, os dados trimestrais. A carga processada, o petróleo importado, o petróleo nacional, a carga fresca. Tá? A produção, e aqui é interessante, que até no documento do TCU foi dado pouco destaque, né, a uma importante participação da produção da RLAM, que é o óleo combustível, que aí dentro também é importante destacar o crack spread do óleo combustível. Aparentemente, o óleo combustível é um tipo de derivado com nível de preço mais baixo, mas que tem crescido significativamente nos últimos períodos, dado aí, porque dentro do óleo combustível você tem o óleo diesel marítimo. E como a RLAM produz com baixo teor de enxofre, tem uma boa receptividade internacional. Então, isso é importante destacar, porque os principais produtos derivados da RLAM, né, é o diesel, a gasolina e óleo combustível, e me chamou muita atenção no voto do representante, na justificativa da Petrobras, não tem nenhum parâmetro na questão da relação preço do óleo combustível em relação ao Brent. Novamente, para quem não é da área, só para entender rapidamente, a refinaria faz o quê? Pega petróleo e produz derivados, os mais diversos. Qual é o principal custo do refino? A compra de petróleo. Tá? Nesse sentido, eu queria aqui, para a gente chegar a entender o que é o valor justo, porque o valor justo não é o valor que está lá na contabilidade da Petrobras, nos dados divulgados do balanço da Petrobras. O valor justo, ou valuation, significa o quê? O quanto esse ativo vai render no futuro de receitas. Né? Então, o valor justo reflete o retorno esperado da projeção futura da avaliação. Esse é o primeiro ponto, ou seja, o quanto a RLAM vai render, né, de receita para o proprietário da RLAM. Isso é feito a partir dos valores do fluxo de desconto desse valor justo. O que chama muita atenção, e aí, inclusive, já foi apresentado anteriormente pelo representante do TCU, tá? A Petrobras fez várias estimativas, e o que chamou muita atenção no cenário básico, né, o valor de 3 bilhões, num cenário básico. Tá? A primeira estimativa da Petrobras, uma das primeiras estimativas segundo o relatório. A gente do INEP, né, estimou, no dia 25/12, né, 3,059 bilhões. Para não achar que a gente fez ex post, tá? Isso está divulgado no UOL no dia 18/12/2021,
mostrando essa nossa estimativa. Né? É interessante porque eu estou ressaltando isso, porque a XP, também no dia 8/2, estimou, inclusive, acima do INEP, acima da Petrobras, de 3,5 bilhões o valor de venda. O que me chama a atenção é que depois que a empresa foi vendida para a Mubadala em 1,6, a XP reestimou esse valor, adequando a esse novo valor, o que... E eu não dá tempo aqui de expor, mas eu analisei com cuidado o relatório da XP, inclusive produzi um documento, mostrando que os dados que eles utilizaram das empresas, tá, refinadoras norte-americanas, os dados estão equivocados. Eles utilizaram determinados dados, eu fiz uma checagem a partir dos dados da Economática e não bate os indicadores que eles apresentaram. O BTG também apresentou um cenário de 2,5. Aí poderia se perguntar, mas Eduardo, mas a Petrobras e outras empresas fizeram outra avaliação depois do efeito Covid. O que chama a atenção da Petrobras, pelo menos dessas reavaliações, que eles vão oscilar entre 3 bilhões e 0,9 bilhões. Né? Para isso acontecer, pessoal, para vocês terem uma ideia, vamos supor o seguinte, tudo mantendo fixo, a rentabilidade da Mubadala, que é a taxa de retorno do capital, o WACC, foi estimado pelo INEP a partir do que é o custo de capital da Petrobras, que dá em torno de 8,5%, que cobre os custos da capital, o próprio capital de terceiro. Esse valor, considerando tudo igual pela nossa estimativa do INEP, que é parecido com a primeira estimativa da Petrobras, sabe qual seria a taxa de retorno do Mubadala? 20% ao ano. Isso é impressionante. Primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção são os argumentos, porque a questão toda não é o método. Eu acho que o próprio relatório do TCU, o voto, mostra, inclusive, o seguinte, olha, tem uma grande quantidade de informações, tem muitas variáveis. O que explica isso? A tecnicalidade do valuation é claro que está sendo adotado, mas o valuation significa o que é uma receita no futuro, né, a partir de premissas colocadas no modelo. Em algum momento, desses relatórios falaram até da questão da transição energética, os efeitos que poderia adotar na receita de vendas da RLAM. É achar que, por exemplo, em Xorroxó, Xique-Xique, vai chegar a carro elétrico e isso vai afetar o consumo de gás e combustível e de diesel. Nesse momento, tá? Além disso, que eu queria chamar a atenção, que eu acho fundamental aqui e importante, é destacar o seguinte: qual é o principal argumento utilizado para a mudança dos parâmetros? A relação entre os preços dos derivados da RLAM em relação ao preço do petróleo que a RLAM compra. Tá? Aqui eu fiz o exercício, eu peguei os dados que são disponíveis, abertos, está lá no site da Petrobras, está lá a partir dos dados do balanço, mostra que existiria uma suposta tendência de redução da relação entre venda de derivados, o preço da venda de derivados e o preço do petróleo que a RLAM compra. A gente não tem, sim, o acesso ao preço que a RLAM compra, mas tem o preço do Brent. Eu fiz o seguinte exercício, mostrando essa relação. O que essa curva aqui enorme significa? Significa o seguinte: a RLAM vendeu derivados a um preço maior do que, inclusive, muito maior do que ela comprou de insumos, que é o petróleo. E mesmo se você olha uma tendência de permanência no meio da pandemia. Tá? Então, a ideia de que a pandemia teria gerado profundas mudanças no parâmetro, ela é equivocada. E mesmo na nossa estimativa, que dá 3 bilhões, sim, né, o crack spread do diesel diminui ao longo do tempo. Né? Aqui é o seguinte exercício que foi feito também. A gente pegou o preço ponderado, que isso não está, isso provavelmente não foi passado para o próprio TCU, que é o seguinte: nós pegamos qual é o preço de cada derivado e qual é a produção da RLAM, e fizemos uma estimativa da relação preço de venda de todos os derivados da RLAM e o preço do Brent. Olha a trajetória. A trajetória antes da pandemia, melhora a situação para a RLAM, no auge da pandemia, e quando retorna ainda, um patamar um pouquinho acima. Então, não há mudanças de parâmetros que gerem uma perspectiva no futuro para a questão da RLAM. E aqui eu estou querendo ressaltar que não está no questão do voto que é o avanço importante aqui, ó, do crack spread associado a quem? Ao óleo combustível, ao óleo bunker, que é um principal produto de exportação do óleo combustível. Então, esse é um cenário que eu queria ressaltar o seguinte: é evidente que, sim, né,
ao preço de 1,6 bilhões, é muito abaixo do que a RLAM, tá, poderia ser vendida. E por que eu estou ressaltando isso? Isso, como até o representante TCU falou, para o lado do comprador é maravilhoso. O que é que isso vai significar? O aumento da taxa de retorno da RLAM. E me chama a atenção, até a fala inicial do representante da Petrobras, que diz que vendendo ativos que são pouco rentáveis. Eu vou dar um exemplo aqui, que depois isso é passível de outra discussão para frente. Por exemplo, a NTS. A NTS hoje, para quem não sabe, foi uma subsidiária da Petrobras vendida, dizendo que era pouco rentável. Hoje ela é uma das empresas mais rentáveis do Brasil. Entra lá na Economática, para quem é do mercado financeiro, entra lá na Economática, olha a segunda empresa mais rentável de capital aberto. Então, esse discurso, o argumento de que essa venda desse ativo irá aumentar a rentabilidade da Petrobras é um equívoco, e mais ainda, esse gráficozinho mostra aqui que a economia do petróleo ao longo do século XX e XXI mostra que as grandes empresas de petróleo mantêm refinarias exatamente para reduzir risco. Como assim, Eduardo? Basta olhar esse gráfico aqui, ó. No auge da pandemia, o preço do petróleo despencou, tá? Se a Petrobras tivesse apenas produção de petróleo, a sua receita ia cair. Mas, como ela tem refino, o que é que significa isso? Ela conseguiu vender por um preço maior. Ou seja, as premissas que estão sendo utilizadas como argumento para justificar a venda de 1,6 bi, elas são equivocadas e muito passíveis de refutação. O outro elemento que eu queria destacar, que eu acho que é importante, que é o seguinte: além da questão do valor justo, o que está em curso com a venda da RLAM, tá, é uma transição de um monopólio estatal, sim, regulado, para um monopólio privado. E mais ainda, hoje a política de preço da Petrobras, né, que opera hoje com a paridade de preço internacional, já é um preço limite, um preço máximo, um preço de monopólio em que a Petrobras já obtém maximização dos lucros. A questão toda que se coloca é o seguinte: isso já é um preço de monopólio. Isso foi dito, inclusive, pelo ex-conselheiro do CAD. Né? Ou seja, a venda das refinarias pode criar monopólio, mas isso não é apenas o INEP ou nem o Valor Econômico que está dizendo isso. É a PUC-Rio, no seu estudo, que mostra o seguinte: a probabilidade de um estabelecimento de um monopólio regional da RLAM é elevadíssima. Por quê? Porque, em virtude dos custos, a RLAM e outras refinarias foram construídas para reduzir custos, historicamente, tá? Como monopólios regionais, o mercado relevante. A Mubadala não está comprando apenas os terminais e a refinaria. Ela está comprando o mercado relevante. Um mercado relevante que não é passível de concorrência. E como não é passível de concorrência, Eduardo, é por causa dos terminais. Mas os terminais estão na mão da Mubadala. A única concorrência são os importadores. Ou seja, o preço máximo possível para eles. Ou seja, eu vou repetir aqui o documento. Apesar de sofrer forte pressão de volume importado de cabotagem, o comprador da RLAM irá adquirir, além da refinaria, um pacote logístico de dutos até os terminais de Jiquié e Itabuna e acesso para escoamento ferroviário para produtos no mercado de Minas Gerais. O que significa dizer que a Mubadala está comprando, além da infraestrutura e da capacidade, um monopólio regional privado. E qual é o efeito disso? Isso que está falando no seu Estadão, tá? Eu posso dizer que o jornal Estadão não tem tem toda uma questão de livre mercado, mas o que diz o Estadão? O país pode ter apagão de combustíveis, né? O apagão não significa, pode faltar por um período da logística, mas o que acontece? Explode o preço. Aquilo que a gente viu lá no Texas, durante o frio, ele pode ser levado a uma explosão de preço. Em regiões distantes, em que o custo de logística é maior, pode ter falta sim, porque você não vai ter coordenação. A depender da estratégia da Mubadala, né, ou de exportação ou de conexão, pode sim faltar. E mais ainda, não existe hoje nenhum arcabouço regulatório na área da distribuição, né, de derivados, porque isso era feito por quem? Informalmente, pela própria Petrobras. Isso fica claro na fala da representante nessa reportagem, né, da ANP, que diz o seguinte: olha, então a estrutura está dada, mas o contexto é diferente. Fica meio engessado. Você quer caminhar, mas ainda não tem um caminho. Então, a gente está vendendo o seu processo regulatório claro, né? Esse processo regulatório claro, isso fica claro, inclusive, também no próprio documento, tá? Do CAD. O CAD vai justificar a venda da RLAM com o argumento de que
aumento da concorrência reduz preço, né? Observe, olhando o caso norte-americano. O problema que a gente vê nesse momento é o seguinte, é a coisa mais sui generis do mundo, que é o quê? Você aumenta o preço, que é a política de preço de paridade de importação, para aumentar a concorrência. Isso rasga todos os manuais de microeconomia. Ou seja, você, para gerar concorrência, você aumenta o preço. Ou seja, reduz o excedente do consumidor, que é distribuído entre os acionistas, né, da Petrobras, que os acionistas já não são o Estado em sua maioria, no total, no conjunto, tá? Para o consumidor, com aumento de preço, e aumenta esse excedente, é distribuído para importadores e para os refinadores internacionais. Nesse sentido, para fechar, que eu já passei do meu tempo, não tem sido um valor justo, dada as justificativas dos parâmetros do novo valuation da Petrobras. Não há sinais, nem no mercado internacional, de que acontecerá grande mudança no crack spread do diesel, né? Não foi colocado o crack spread do óleo combustível, que é o óleo bunker, nessa avaliação, né? E é impressionante como você cai de 3 bilhões para 900, e isso não tem nenhuma similaridade do que está sendo feito na venda de refinarias no mercado internacional nesse momento. O segundo ponto, independente da venda, a venda necessariamente é negativa para a Petrobras, e eu vou explicar e por quê. Porque toda a economia do petróleo diz que, e as grandes empresas, a existência de refino minimiza os riscos, exatamente quando você tem queda do preço, dá para ver pelo gráfico que eu mostrei anteriormente. Isso é da economia do petróleo, todo o debate mostra que a integração vertical é uma estratégia de negócio. E o segundo elemento, isso é ruim para o consumidor baiano, que irá pagar mais, né, pelo preço dos derivados e com risco de possibilidade de apagão e preços muito mais caros em regiões mais distantes, criando um problema de abastecimento regional. É isso. Obrigado, Dr. Eduardo Costa Pinto, do INEP.